De volta para mais um O Perito Podcast. Para você que não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. E hoje, o terceiro bloco do nosso assunto dos anteriores, que é ar-condicionado. Hoje vamos falar um pouquinho sobre manutenção. E para falar de manutenção, de novo contamos com o engenheiro Duílio Terzi, da Fundamentar Engenharia. Tudo bem, Duílio? Tudo ótimo. Eu acho muito interessante esse tema que você, através do teu escritório de perícia, está levantando, porque manutenção é a vida do equipamento e, de uma certa forma, a saúde das pessoas. Duílio, antes de começar a falar, eu queria dizer o seguinte: eu tenho recebido, a gente tem um sistema aqui no Pod TV e no O Perito de uma comunicação bem efetiva com os nossos ouvintes, com as pessoas que participam e até com pessoas estranhas que, de repente, está procurando um assunto, encontra e acaba virando cliente do nosso programa, vamos dizer assim. E quem mandou mensagem elogiando os 2 blocos anteriores, fala, pô, mas esse cara entende pra caramba disso aí e tal. Eu realmente fiquei feliz, não só primeiro porque despertou interesse, em segundo porque gostaram dos nossos 2 programas anteriores. Espero que gostem também dos 2 próximos, um deles estamos fazendo agora. Me responde uma coisa: é possível conceber ou planejar um plano de manutenção coletivo no caso de um condomínio que os aparelhos são individuais, totalmente diferentes, de várias marcas, modelos? Dá para entender um plano de manutenção para todo mundo? Olha, essa pergunta é muito boa. Só podia ter vindo de um perito mesmo. Por quê? Porque, como você mesmo disse, são marcas diferentes, capacidades diferentes e, o que é fundamental, usos diferentes. Então, algumas pessoas instalam o sistema de ar-condicionado na sua residência, mas quem gosta do ar-condicionado é o homem, e a esposa ou a companheira não gosta, então não liga. Então eu acho meio complicado, diferentemente, por exemplo, de uma manutenção de aquecedor de água, que se foi feito uma instalação genérica no prédio com a mesma marca e modelo de aquecedores, é possível fazer essa contratação, assim como com relação à torneira pingando e coisa do tipo. Eu acho difícil. Agora, é importante, dentro da tua pergunta, a gente resgatar o que é manutenção de ar-condicionado residencial. Então, isso é fundamental para a pessoa entender. Ar-condicionado residencial, na realidade, ele, em tese, apesar de existir legislação federal obrigando a ter manutenção periódica, mas, em princípio, para prédios comerciais e, por extensão, para residenciais, mas no caso de residencial, nem todo mundo usa, às vezes o equipamento está instalado e a pessoa não é aficionada pelo ar-condicionado, enfim. Mas existem 2 aspectos muito importantes. O primeiro aspecto é que, de tempos em tempos, toda a parte elétrica do equipamento de ar-condicionado, no mínimo do equipamento do ar-condicionado, deve passar por um reaperto
de fiação, de contatores, tem que ser, no quadro elétrico, tudo tem que ser reapertado. As pessoas não se dão conta de que uma energia elétrica alternada, ela promove esforços físicos. Então, com o tempo, os parafusos vão afrouxando. Isso significa mau contato, e mau contato significa aquecimento, e aquecimento significa desde curto-circuito até um incêndio localizado. Então, esse é o primeiro ponto. Toda a instalação elétrica em geral e ar-condicionado em particular, de tempos em tempos, tem que passar por um reaperto nos quadros elétricos dos equipamentos. O segundo aspecto é que ar-condicionado, o evaporador, ele retém material biológico. São as células, são os odores, são moléculas de odores que vão para o evaporador no retorno do ar-condicionado, e porque a superfície é fria, eles se fixam lá e descem para o condensado, onde tem a calha de recepção do condensado. Esse material biológico, ele tem que ser limpo, assim como a própria serpentina, porque senão, evidentemente, vai possibilitar que esse material biológico, que leva consigo, em geral, é pouco comum que leve algum tipo de patologia clínica. Mas se a pessoa estiver resfriada, os vírus vão ficar lá convivendo. Então, de tempos em tempos, a serpentina tem que ser limpa e a coleta, o coletor do condensado, tem que ser limpo e esterilizado. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte: quando você fala em coletor, quando você fala em serpentina, isso são elementos comuns a todos, praticamente a todos os aparelhos de ar-condicionado. Não tem grande diferença. É claro que a serpentina vai ser uma medida diferente, outro elemento vai ser diferente de um para o outro, mas todos eles têm uma serpentina, todos eles têm um coletor de sujeira, todos eles têm um acúmulo de resíduos como esse que você está falando. Então, vamos centralizar isso tudo no nome limpeza, por exemplo. A limpeza tem que ser feita em todos. A remoção das bandejas de resíduo tem que ser feita em todos. Então, dá para a gente, pelo menos a princípio, programar uma ação coletiva que envolva todos os aparelhos de toda a comunidade. Estou errado? Não está errado, mas se isso ocorrer, é um fator, vamos dizer assim, de redução de custo. Porque é claro que um setor de manutenção, uma empresa de manutenção, que pegue um prédio para fazer a limpeza de todos os evaporadores e todos os condensadores, vai cobrar muito menos por equipamento do que se for atender especificamente uma residência. Isso é a economia de escala. Até porque, no caso de condensadores, que a gente ainda não falou, os condensadores vão se sujar por causa da atmosfera urbana. E, consequentemente, eles vão aumentar o consumo de energia para a mesma refrigeração ou para a mesma calefação, se for um aparelho que trabalhe tanto no frio como no calor. Tanto no frio como no inverno, no verão e no inverno. Então, essa tua observação é muito importante. Se o síndico consegue convencer a todos de ter uma empresa que faça um tratamento geral, porque todos vão pagar muito menos. Agora, Duílio, pensa uma coisa, nós vamos acabar esbarrando
naquela diferença de mentalidade de uma pessoa em relação à outra, com relação à manutenção preventiva ou manutenção corretiva. Porque nós vamos encontrar pessoas que pensam preventivamente, outras que, não, quando quebrar eu arrumo. Enfim, o síndico teria que assumir essa tendência de manutenção preventiva para tentar impor. E você conhece algum condomínio que conseguiu tornar esse tipo de manutenção no coletivo obrigatório? Uma solução coletiva é sempre uma solução mais inteligente e mais econômica que uma solução individual. Mas eu desconheço algum prédio que o síndico tenha conseguido convencer todos os condôminos a fazer essa manutenção coletiva. Olha, a Lank Engenharia tem contato assim, com muitos síndicos que são nossos parceiros, que nos chamam assim, continuamente para resolver problemas, para dar uma assessoria técnica para assuntos ligados à engenharia dentro dos condomínios. Essa ideia que eu tive, acabei de ter, de repente o síndico tomar a iniciativa e cuidar de uma coisa assim a nível coletivo, eu vou começar a sugerir. E eu me comprometo com você, que na hora que alguém adotar, conseguir emplacar essa ideia, eu vou te contar. Pode ser? Te agradeço porque todo o trabalho coletivo, ele pressupõe economia de recurso, seja de energia elétrica, seja de custo e vida do próprio equipamento, né? E, infelizmente, como você bem observou, é um trabalho muito importante do síndico. Quer dizer, o síndico deve manter uma empatia com o seu universo de condôminos, para que, ao fazer uma proposta, esse universo de condôminos se dê conta que essa proposta tem um objetivo a favor do condomínio, a favor do custo de todos os apartamentos, a favor do consumo de energia de cada apartamento e do todo como condomínio. Eu nunca pensei em algo semelhante para ar-condicionado, e eu acho essa tua ideia brilhante. O síndico vai tentar emplacar um sistema de manutenção preventiva, alguma coisa desse tipo. Bom, mas não conseguiu ainda. Tem alguma metodologia para ele identificar se a manutenção está sendo feita ou não? Eu pergunto isso porque falta de manutenção em ar-condicionado implica um certo risco, e o risco é para a população daquele edifício inteiro, como um todo. Se pegar fogo num apartamento, é o prédio que pegou fogo, né? Então tá todo mundo numa situação de risco. Então, existe uma maneira dele identificar se a manutenção está ou não sendo feita de acordo? Sim. No meu entendimento, é possível, mas, na realidade, é um trabalho do síndico conjuntamente com o zelador e com a portaria, porque ele precisaria criar toda uma planilha de entrada do prestador de serviço, identificar aonde o prestador de serviço está indo e o que está fazendo, coisa que isso é normal. Um indivíduo, eu sou mecânico de encanador e vou consertar um vazamento no apartamento do Sr. Duílio. Então, ele pode ter esse controle. Não é normal. E você está surgindo aqui com mais um item, uma novidade muito interessante, que eu nunca tinha pensado antes, que é a possibilidade de planilhar a entrada
do elemento que vai fazer manutenção, na medida que ele se identifica o que ele vai fazer. Ó, eu vou consertar ou vou fazer manutenção do aparelho de ar-condicionado do apartamento Soduílio. Muito bem, aparece o nome dele numa planilha de manutenção de ar-condicionado dos diversos apartamentos. E cada apartamento, ele sabe, a priori, se tem ou não ar-condicionado. Então, ele pode desenvolver essa planilha e, numa segunda fase, ele pode até fazer um software, fazendo o controle, onde o porteiro simplesmente lança num Excel, alguma coisa assim, uma coisa simples, o item manutenção de ar-condicionado apartamento 32. E aí ele enxerga essa planilha como um controle de quem fez manutenção ou não. E, inversamente, ele sabe quem não fez. Você percebe, Duílio, que quando a gente fala, então, em controle de manutenção, existe a questão técnica e existe a questão administrativa, tá? A questão administrativa, eu falo muito aqui nos cursos que eu dou de formação de síndicos, da Gabor, que é o principal, a necessidade de se manter um controle escrito de relatórios. Por quê? Porque não é o síndico que vai fazer vistoria em cada um dos apartamentos para ver o ar-condicionado como é que está. Ele vai mandar alguém. Esse alguém tem que fazer um relatório e trazer para o síndico para que ele tome uma atitude com relação àquilo. Então, esse relatório tem que vir com qualidade. Essa planilha que você acabou de se referir, ela tem que ser feita de uma maneira, primeiro, adequada ao tipo de pessoa que está indo lá fazer a vistoria. Ou seja, se a pessoa é uma pessoa que sabe escrever, que tem uma boa redação, vai ter um campo para ela poder escrever o que ela viu. Se ela tem alguma dificuldade de ortografia, de redação e tal, tem que ter um sistema mais de tabelinha, de planilha, como você falou, para ela poder exprimir a ideia dela, a opinião dela, por meio de caracteres que o leitor depois vai entender. Então, programar o tipo de manutenção e como essa manutenção, o tipo de inspeção predial, inspeção da manutenção de cada equipamento, e como isso aqui vai ser relatado para que se tome uma decisão coerente, também faz parte do planejamento da manutenção. Você não acha? Concordo gênero, número e grau com você. Eu acho que é de fundamental importância que uma pessoa que assuma ser síndico de um prédio, seja ele profissional, um síndico profissional ou um síndico que é morador e proprietário ou não do prédio, do apartamento do prédio, tem uma visão administrativa para gerar controles e gerar, inclusive, orientação aos próprios condôminos. Não, bem, essa é uma função essencialmente técnica nossa, assim, para poder orientar o administrativo daquilo que a gente está querendo. Claro, esse é um trabalho muito bem feito por vocês, por Anselmo Lachmann, que faz esse trabalho. Eu acho isso fundamental, que ele se imbua da necessidade de controle administrativo. Eu tô percebendo que a gente está concordando em praticamente tudo aqui, né? O síndico que está nos assistindo vai achar que isso aqui é marmelada, é jogo de casado contra solteiro, viu? Mas não é marmelada, é porque é o caminho natural da engenharia. A engenharia só existe, ela não é só cálculo, ela não é só projeto, ela é planejamento, ela é organização, planejamento e previsão, inclusive orçamentária. Esse é o conceito fundamental de engenharia que eu aprendi há 55 anos atrás. A gente tem uma pergunta de São Paulo aqui para o Anselmo, eu já passei para ele. A Maria Clara Presto de Souza, daqui de São Paulo. Mandou o endereço? Também não mandou.
Maria, manda seu endereço para você receber a nossa caneca aqui do programa. Vai ser mais legal do que a pergunta, hein? Tá? Ela pergunta o seguinte: como síndica que sou, gostaria de ficar tranquila com relação à manutenção dos ar-condicionados de cada apartamento, mas esbarro no direito individual de cada um. Como contornar isso? E aí, Duílio, como contornar isso? Pela legislação, o síndico tem direito a, mediante prévia informação ou numa emergência, inclusive de entrar no próprio imóvel, né? Isso é mais ou menos universal, não é só no Brasil. Mas, de qualquer forma, a observação dela faz sentido. Portanto, aquilo que a gente comentou há pouco tem que ser resgatado, ou seja, tem que haver uma empatia entre o síndico e a maioria dos condôminos, no sentido de sensibilizar, porque obrigar não pode, mas sensibilizar da importância de você ter manutenção constante nos equipamentos, seja ar-condicionado, seja aquecimento central, seja torneiras vazando, o que for. Isso é fundamental que haja, inclusive os painéis elétricos, porque deveria haver uma obrigatoriedade de fazer uma inspeção regular em todos os painéis elétricos de cada apartamento para ver se estão, de fato, reapertados todos os parafusos, não tem nenhum ponto de aquecimento. Se tem norma, na verdade, ela tem que aplicar a norma. O problema é que, às vezes, ela é amarrada, não a norma. A síndica, o síndico, ele tem certas limitações na empatia com o condomínio. Ele quer fazer, mas não deixa ele fazer. O português claro é isso. Então, o que eu aconselho é que tem que submeter para uma assembleia. Porque a assembleia, a decisão de uma assembleia reflete todas as decisões que vão ter, que aquele coletivo condominial vai assumir. Tudo tem que passar pela assembleia. Agora, eu estou pensando muito, e acho que até vou pedir a sua ajuda para a gente elaborar no futuro aqui um plano de como preparar o síndico para convencer uma assembleia dos riscos envolvidos, do aumento de custo que está envolvido se ele não fizer a tal da manutenção, coisas desse tipo. Fazer uma preparação, olha, vamos fazer um roteiro, vamos falar o que acontece se você não fizer, coisas desse tipo. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Uma coisa que a gente mostrar no caso de ar-condicionado, quando a gente está pensando em apartamentos, em unidades privativas, com os seus aparelhos individuais, que o síndico quer promover uma manutenção coletiva para se garantir que aquilo vai ser feito, e como você bem falou, vai sair mais barato. Pensar no seguinte: se cada um faz o seu, cada um vai pagar o seu. Mas se ela faz de todo mundo e rateia, cada um vai pagar uma fração do total e que vai dar praticamente a mesma coisa. E todos vão ficar bem resolvidos na questão da manutenção. Eu sinto que vai ficar muito mais tranquilo, porque vai saber que a manutenção foi feita. Eu acho que é um caminho, não é? Sim, é um desafio. Como eu desconheço algum programa ou algum planilhamento que estabeleça esse trabalho a partir da legislação federal existente, chamado PMOC, que obriga a que todo equipamento de ar-condicionado tenha manutenção, obriga por lei federal, aprovada faz 3 anos, mas a lei é ora lei. É muito difícil para o síndico, muitas vezes, impor essa situação, ele pode até, eventualmente, ser destituído. Então, eu acho que tem que haver, isso sim, como você bem mencionou, um trabalho de sensibilizar na direção
dos problemas que ocorrem se não for feito esse trabalho de forma sistemática. Vou te falar uma coisa, olha. A Gabor, onde a gente faz o nosso curso de formação de síndicos, que está muito ligado aqui com o Conte TV, o próprio Conte TV, em especial o programa O Perito, eles são pioneiros em um monte de coisas assim nessa área condominial. A gente já conseguiu implantar vários conceitos diferentes, inclusive o próprio programa, que é uma maneira de se comunicar. Você hoje abre a internet, você vê vídeo de tudo que é jeito, gente falando, gente com mãe ensinando como é que troca a lâmpada, ensinando um monte de coisa. O nosso programa é diferente. Ele leva o síndico a entender determinados assuntos, a conhecer determinados assuntos que ele não tinha meio de conhecer antes. Como, por exemplo, o nosso programa de hoje, que está muito rico nesse tipo de informação. É claro que a gente não vai dar um curso de manutenção de ar-condicionado aqui durante o programa. Seria uma etapa futura, né? Não é essa a ideia. Mas só saber que existe a possibilidade, desperta um pouquinho na cabeça das pessoas. Bom, vamos encerrar esse bloco aqui. Te agradeço muito. Vou convidar você, síndico. Vamos falar no nosso quarto bloco, ainda sobre ar-condicionado. Eu tenho uma ideia muito interessante aqui para conversar com o Duílio e aguardo você.